família Bolsonaro e também sobre a guerra eleitoral, porque é sobre isso, né? O que a gente está vivendo já nas declarações entre os pré-candidatos à presidência da República. Chama a atenção o que foi dito ontem pelo pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, a respeito do presidente Lula, dizendo que o Lula parece um chefe do PCC. Essa foi a palavra do pré-candidato Flávio Bolsonaro. Ao falar sobre o presidente Lula, ele disse que o Lula parece o chefe do PCC ao ficar contra a determinação dos Estados Unidos de classificar a facção criminosa, o PCC, e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Disse Flávio Bolsonaro num evento, num almoço organizado pelo Grupo Voto com mulheres empresárias na capital paulista. A frase de Flávio Bolsonaro, abre aspas, é a maior oportunidade que nós temos de acabar com esse poder paralelo, que é o que eles são. Então, não tem que ter tolerância. Tem que ter unidade da nossa parte. Aí você olha para o presidente do Brasil, ele pensa o contrário. Parece que ele é o chefe do PCC. Muitas pessoas começam a pensar nisso, fecha aspas, frase de Flávio Bolsonaro. E disse mais, os governos do PT vieram numa linha de desencarceramento. A gente precisa de uma linha que combata a impunidade, porque foi uma consequência dos governos do PT. Foi uma acusação grave, né, Josias? É muito grave, mas não é nova, né? O Bolsonaro fez isso em 2022. O bolsonarismo voltou a fazer esse tipo de insinuação quando o Flávio Dino visitou, como ministro da Justiça, o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, para participar lá de um boletim de dados sobre segurança. E ele foi com a sua comitiva ao Complexo da Maré, e o bolsonarismo passou a dizer que o Flávio Dino tinha feito um acordo com os traficantes que controlam a Maré, porque uma autoridade não entra dessa maneira tão despreocupadamente num território conflagrado e dominado pelo Comando Vermelho. Então, esse tipo de insinuação é frequente. E o que o Flávio Bolsonaro está fazendo agora, ao reeditar essa prática, é tentar desviar o foco daquilo que ele não consegue responder. Efetivamente, até agora, ele já está há mais de 20 dias sem fornecer nenhuma mísera explicação sobre o pedido de dinheiro que ele fez ao Daniel Vorcaro. Utilizou a visita que fez à Casa Branca para construir, para erguer uma cortina de fumaça. Agora utiliza esse tipo de declaração para manter viva a cortina de fumaça, mas o incêndio continua lá, pedindo explicações. E ele não consegue fornecer essas explicações. O constrangimento vai aumentar quando vencer o prazo de 30 dias que ele se autoconcedeu para elaborar planilhas informando para onde foi a dinheirama que ele extraiu do Vorcaro, 61 milhões de reais. Né? E, de resto, Fabiola, é preciso considerar que o bolsonarismo esteve no poder durante 4 anos. Então, ele agora joga toda a responsabilidade sobre a insegurança pública no Brasil para os adversários. Mas o que fez o Bolsonaro durante o período que esteve na presidência da República? E há hoje um déficit de propostas para essa área da esquerda, da direita, e o Flávio Bolsonaro, ele turva a visão dos eleitores, ou tenta fazer isso, ao utilizar essas imagens fáceis. O Lula se comporta como um chefe do crime organizado. Ora, isso vai ensejar mais uma representação do PT na Justiça Eleitoral, vai ficar esse embate vazio, aí coloca de novo o Flávio Dino na roda. Mas qual é a proposta efetiva do bolsonarismo, do Flávio Bolsonaro, para a segurança pública no Brasil? Agora mesmo, hoje, o bolsonarismo está colocando em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, mais uma vez, a redução da maioridade penal no Brasil para 16 anos.
Qual é a proposta? O que é que vem por trás disso? Sim, reduz a maioridade penal, agora adolescentes de 16 anos podem ser enfiados na cadeia. Suponha que isso seja aprovado. Nas cadeias que nós temos, o que vai acontecer é que vamos fornecer matéria-prima adolescente para o crime organizado, que hoje já recruta o seu exército na cadeia, passará a ter à disposição soldados mirins, soldados adolescentes. Então, é um discurso fácil, Fabiola, irresponsável, resulta em representações, como deve haver agora na Justiça Eleitoral, mas não resolve o problema. É um jogo forte, né, Thaís? Ele chamar o Lula como chefe do PCC. Lula foi duro com ele também nas declarações da semana passada. Que nível que a gente vai chegar nessa campanha até outubro, hein? Pois é uma declaração, uma frase de efeito, sem dúvida. E ele está tentando convencer e fazer colar essa frase num grupo grande de eleitores. Da mesma forma, de fato, o Lula chamou ele de idiota na semana passada, fez todo um bate-boca em torno disso. Nessa terça, agora, enquanto a gente está aqui fazendo esse ao vivo, está tendo um evento no INSPER, Universidade em São Paulo, com propostas sobre segurança pública lideradas pelo Instituto Sou da Paz, que está nessa área de atuação há décadas, né? Justamente como uma tentativa de colocar propostas, né, elaboradas, estudadas por pesquisadores, enfim, para não deixar só no bate-boca uma discussão tão importante quanto essa. Mas, em particular, sobre a frase do Flávio Bolsonaro, ela ela é irresponsável, chamar o presidente da República de chefe do PCC, e também pode acontecer de ser um tiro no próprio pé se os efeitos que essa decisão do governo americano de taxar o PCC de crime organizado, que o Flávio Bolsonaro tanto comemora, se voltarem contra os bancos brasileiros, né? De alguma forma prejudicar a economia brasileira. Então, o Flávio está indo para o tudo ou nada cada vez mais, acelerando essa linha de campanha de retórica dele, num momento em que ele tem fragilidades na outra ponta do outro grande assunto da eleição, que também é a corrupção, né, como um assunto que preocupa os brasileiros e que a campanha dele, a trajetória dele não tem uma boa resposta para dar. Vamos ver até onde que ele vai, o que ele vai conseguir com uma declaração como essa. Ô Mairovich, rapidamente, cabe algum processo contra Flávio Bolsonaro nessa declaração dele, se Lula quiser? Porque a gente vê que isso daí também vai, claro que para o judiciário, né? Essa pergunta é muito boa, porque só representar o Tribunal Superior Eleitoral é pouco. Diante do quê? Diante de um crime consumado. E que crime é esse, Fabiola? É um crime de injúria, onde a ofensa à honra subjetiva do presidente da República e da pessoa do Lula, a sua dignidade e o seu decoro. É esse juízo que se faz na injúria. O fato é amplo, não é específico. Olha, ele é chefe do crime organizado porque no dia tal, número tal, participou da reunião tal. Não, é uma coisa generalizada que ofende a dignidade e o decoro. E o que diz a lei a respeito? Que o ministro da Justiça, atenção, ministro da Justiça pode requisitar a instauração de uma ação pública que é condicionada por crime contra a honra do presidente da República. O que o Flávio faz é uma generalização quando em jogo duas coisas distintas. A primeira coisa, o Lula se manifesta contra essa junção do que de crime organizado mafioso com terror ser a mesma coisa. O que faz a legislação brasileira? Também faz a distinção. O que quer o Flávio Bolsonaro, que por incrível que pareça é senador e não conhece a lei nacional? Ele quer que uma intromissão dos Estados Unidos, e ficou mais uma vez claro pelo que ele diz. Ele diz que vai buscar esse tipo de solução, o quê? Uma intervenção, uma entrada, um desrespeito à nossa soberania.
Veja, o Lula não está a apoiar PCC, muito menos ligado ao PCC. Tal. O que se faz é a distinção. Mas o Flávio o que faz? Comete crime de injúria. Ele injuria, ele atenta à dignidade, ao decoro, falsamente, usando o quê? Um jogo diferente. O que acontece? Vamos do lado do Lula, o que ele tem a favor dele? 190 países, estados nacionais que, na Convenção da ONU de Palermo, separaram crime mafioso de terrorismo. Passou de todos os limites. E o ministro da Justiça, que é o responsável por isso, para fazer a requisição, consultado evidentemente o presidente, tem que usar esse remédio. É o remédio adequado e único. Por quê? Porque no campo único, no campo criminal. Mais um intervalo para quem está conosco na TV e a análise aqui do Sakamoto, Flávio Bolsonaro, falando que Lula é o chefe do PCC. Lula deve entrar com processo contra ele, Sakamoto? Deve, mas vai entrar na papelada, vai ser mais um processo e tudo isso mais. Agora, eu acho que o senador Flávio Bolsonaro, quando ele faz isso, é claro, ele tem vários motivos de desviar o foco, como disse o Josias, de tentar mudar o termo da discussão. Só que não, a discussão tem que ser essa mesmo, só que em outros termos também. O senador Flávio Bolsonaro joga isso em cima de ilações contra o presidente da República, contra qualquer outra pessoa. Se ele tivesse provas, e o Lula está cheio de problema para você apontar, ele poderia apontar e já aponta as provas junto. Aqui ele não tem, é só ilação, ele sabe disso, está querendo colar alguma coisa na imagem do presidente. Agora, o próprio Flávio Bolsonaro tem relações muito mais concretas com o crime organizado. O Flávio Bolsonaro apoiava para o governo do estado do Rio de Janeiro até ontem Rodrigo Bacelar, que foi preso pela Polícia Federal por ser considerado X9 do Comando Vermelho. X9 do Comando Vermelho, que ele vazava informações sigilosas do estado do Rio de Janeiro, um estado que está promiscuamente integrado com o crime organizado e que é governado pelo grupo político da qual o Flávio Bolsonaro faz parte. Esse presidente da Assembleia chegou a ser cogitado pela família Bolsonaro como o seu nome para ocupar o governo do estado do Rio de Janeiro. E aí foi preso, e aí os Bolsonaros fizeram o que fazem de melhor. Opa, não é comigo, sai fora, nunca falei nada, nem conheço, desculpa, quem é você? Sabe, deu passo para trás, mas até lá estava ontem. Tá cheio de fotos do Bacelar com o Flávio Bolsonaro. Então, o Bacelar que tinha essa relação. O Daniel Vorcaro, que é aquela pessoa que ele chama de irmão, que está com ele agora e sempre, é quem tem nas costas uma série de fundos de investimento relacionados ao Banco Master, que a Polícia Federal está investigando esses fundos, por quê? Por lavar dinheiro para o PCC. Ou seja, inclusive isso coloca em xeque a própria qualidade do dinheiro que ele recebeu do Daniel Vorcaro, dos 61 milhões, dos quais 134 milhões ele tinha pedido. Esse dinheiro veio de onde? Veio de algum desses fundos indiretamente? Se for, os Estados Unidos vai ter que olhar, então. Vai ter que baixar o sarrafo, o quê? No senador Flávio Bolsonaro? Vocês estão entendendo? Isso sem contar de falar de milícias, porque o governo americano não colocou as milícias na roda. Milícias essas que sistematicamente são apoiadas pela família Bolsonaro, são condecoradas pela família Bolsonaro, são empregadas pela família Bolsonaro nos gabinetes. As famílias de miliciano como Adriano da Nóbrega foi no gabinete do senador Flávio Bolsonaro. Então, e o governo norte-americano não entrou, porque o Flávio Bolsonaro pediu PCC, IPV e CV deixando as milícias de fora. Né? Apesar de serem tudo câncer que devia ser extirpado. Né? Então é o seguinte, Fabiola, essa discussão é uma discussão que feita desse jeito, parece que o governo vai ter que ficar sempre nas cordas, etc. Agora, cabe a nós que estamos acompanhando esse caso desde o começo, colocar os pingos nos is e mostrar os outros fatos que estão por trás.